Disbiose oral. Você já ouviu falar disso? Vamos entender nesse vídeo por que essa condição ainda desconhecida é importante e o estrago que isso pode gerar no seu organismo, caso você tenha e não saiba. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arani Tunes e eu sou especialista em hálito. Vamos primeiro entender o conceito de disbiose. O que é uma disbiose? Disbiose nada mais é do que um desequilíbrio na população de bactérias que você vai ter no seu organismo. No nosso organismo, a gente tem vários locais que são povoados por bactérias. E essas bactérias, elas vivem ali num certo equilíbrio. Então, você tem ali dois times de bactérias, bactérias boas, bactérias que, por exemplo, te ajudam no processo de digestão, ajudam a estimular o seu sistema imunológico, ajudam você a absorver melhor alguns nutrientes, e você tem bactérias ruins que basicamente provocam doenças. Essas bactérias, numa condição de equilíbrio, é como se fossem dois times de futebol jogando um contra o outro e em condições de equilíbrio dá empate, tá? Ou as bactérias bucais ganham por uma leve margem, tá? Mas em algumas condições pode ocorrer um desequilíbrio muito grande nessas bactérias. E isso é muito comum no nosso intestino, que então a disbiose intestinal ela é a mais falada atualmente. Existem até exames que ajudam a descobrir se você tem uma disbiose intestinal, que é o exame INDICAM. Mas você também tem a disbiose oral, que é a disbiose que acontece na boca, e a boca é o ambiente mais contaminado por bactérias que a gente tem no nosso organismo, tá? E a ciência tem voltado a atenção ultimamente para a disbiose oral por alguns motivos. Primeiro, porque aquela disbiose intestinal, aquele aumento no número de bactérias ruins que acontece lá no seu intestino, ele pode começar na boca e não é tão difícil de entender. Imagina que você tem uma doença na boca, por exemplo, uma doença periodontal, uma periodontite, em que você tem muitas bactérias destruindo ali a sua gengiva. Essa é uma doença super comum, a gente já falou dela aqui no canal. E cada vez que você engole a saliva, você vai levando essas bactérias da doença periodontal lá para baixo. Tá? É claro que engolir uma ou outra bactéria eventualmente não vai provocar nada de ruim no seu organismo, mas numa doença crônica como periodontite, você pode passar semanas, anos, décadas engolindo essas bactérias e isso vai acabar provocando uma alteração lá na flora intestinal. Então, muitas vezes, a disbiose intestinal ela tem origem na boca. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual a gente tem que dar atenção para a disbiose bucal, para a disbiose oral. O segundo ponto é que o indivíduo que tem uma disbiose intestinal, que precisa tratar, ele vai ter um resultado melhor no tratamento se ele tratar a disbiose bucal, né? Então, ele vai lá tomar os probióticos, ele vai corrigir a alimentação dele, né? Quem tem problema de disbiose intestinal precisa passar por esse processo, mas não adianta nada ele fazer isso e continuar engolindo bactérias ruins, bactérias nocivas. Então, se você restabelecer ali o equilíbrio da flora bucal, é mais fácil você manter o equilíbrio da flora intestinal também. E o terceiro ponto que é importante, que vale a pena a gente mencionar nesse vídeo, é que a disbiose bucal ela explica uma série de coisas que às vezes deixam as pessoas confusas, sem resposta. Por exemplo, por que muita gente com higiene perfeita, sem nenhuma doença, sem nenhum problema de saúde, com boa nutrição, com boa alimentação, tem hálito muito ruim? Né? Por que pessoas que têm uma dieta balanceada, têm uma escovação impecável, comem pouquíssimo doce, toda vez que vão ao dentista tem cárie? Tá? Então o que acontece? Essas pessoas elas estão muito mais susceptíveis a problemas da gengiva, a mau hálito, a cárie dentária, se elas tiverem muita quantidade dessas bactérias ruins na boca. Infelizmente, ainda não existe um exame bucal que vá detectar a presença maior ou menor de algumas bactérias, né? Mas o dentista ele consegue, avaliando toda a sua condição de saúde, dizer se tem algum fator que está interferindo nesse desequilíbrio. Por exemplo, vamos imaginar que você está tomando um remédio que está comprometendo a sua salivação. A gente sabe que a nossa saliva tem anticorpos, esses anticorpos da saliva, eles ajudam você a controlar, a manter equilibrada
essa flora bacteriana aí na boca. A saliva ficou ruim, algumas bactérias podem se beneficiar dessa queda na imunidade da boca, porque a saliva diminuiu. Pronto. Se isso aí ficar por um tempo, você vai estar com uma desbiose bucal e às vezes você pode escovar muitos dentes, fazer tudo, limpar a língua, fazer bochecha e gargarejo com bons produtos e ainda assim ter mau hálito. Tá? Então, basicamente é isso. Eu quis gravar esse vídeo só para orientar as pessoas com desbiose intestinal sobre a importância de uma avaliação bucal também. E para você que talvez esteja aí sofrendo com mau hálito, sem descobrir qual é a causa, o que está acontecendo, sem entender por que você tem boa higiene, tem uma boa dieta, faz tudo direitinho e ainda assim dá errado. Espero que você tenha compreendido aí todo o conceito. A gente vai gravar mais vídeos falando a respeito do assunto. Esse é só uma introdução. E a gente se vê em breve, então, no próximo vídeo. Até mais!